Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Vida de Léo. Eu sei que vocês sentiram saudade, mas a vida é assim. A vida exige, a gente executa, a gente fica sem tempo, a gente busca. E aquilo, né? Um brasileiro pobre, ele cada vez fica com menos tempo para poder fazer as coisas que gosta. Vamos ao foco principal. Hoje eu venho falar para vocês sobre os 15 empregos que eu já tive. É impressionante. Mas eu tive essas experiências e eu vou tentar também trazer para vocês um porquê disso, talvez, né? Do porquê dessa busca de tantos empregos, de tantos trabalhos, e com apenas 24 anos que eu tenho hoje. Então, nessa trajetória de 24 anos, eu já tive 15 empregos. Alguns mais longos, outros mais curtos. Como dizia o Chapolin, siga-me os bons. Partiu! Então, gente, fiquem à vontade, pois a lista é muito grande. O meu primeiro emprego, basicamente, foi um emprego não formal. Eu era menor de idade, eu estava com apenas 15 ou 16 anos de idade, e eu comecei a trabalhar no tradicional salão de festas. O salão de festas era Sapecoteca. Sapecoteca onde tinha monitores, garçons, e às vezes eu era escalado para garçom, para monitor, e monitor não era só monitorar o brinquedo, né, cuidar das crianças, era dançar. A parte da minha timidez foi indo embora ali, que dentro de quase um ano e meio que eu trabalhei ali entre idas e vindas, ganhava por quinzena, né? O monitor ganhava R$ 25 e garçom ganhava 35. Eu tentava juntar esse dinheirinho, pagar a academia e ajudar em casa. Minha mãe ainda trabalhava nessa época. Porque após isso, depois de alguns outros trabalhos, ela parou de trabalhar e eu virei o administrador principal da casa, né? Lá a gente dançava Cláudia Leite, Anitta. Então o auge foi o auge do Prepara da Anitta, que eu dançava lá na frente. Assim, para um jovem que precisa trabalhar, fazer dinheiro e ir para um lugar onde exige tanto disso, né? Quando você se considera não, quando você é tímido é complicado. E após isso, virando para 2014, eu fui procurar vaga de Jovem Aprendiz por mim mesmo. Fazia parte até de um programa onde, o programa que eu estava inscrito pela prefeitura, ninguém arranjou um curso para mim. Eu mesmo me inscrevi para Jovem Aprendiz dos Correios, que no caso era no centro do Rio, né? E eu fui selecionado. Então era 2 dias fazendo curso no Senai Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, e 3 dias, né, cara, de segunda a sexta, 3 dias trabalhando nos Correios como jovem aprendiz. Era um contrato de 1 ano. Super legal, foi minha primeira experiência na carteira e tudo mais. Eu já tinha um históricozinho, então a vantagem disso, de você trabalhar cedo, é você também amadurecer sobre o relacionamento interpessoal, entende? É você saber lidar já um pouco, ter as manhas de alguma coisa, entender como faz, como funciona, às vezes, com algum colega seu que é mais problemático, uma pessoa que é mais fechada, como lidar com essas pessoas. Mas no início eu ainda era totalmente imaturo. Então, o meu segundo emprego foi o Jovem Aprendiz, de 2014 a 2015. Ah, lembrei, na verdade esse foi o terceiro Jovem Aprendiz, né? Porque antes disso, eu tava na dúvida se era antes ou depois. Eu trabalhei apenas um dia no restaurante lá no centro da cidade. Um amigo meu que trabalhava lá fazendo suco, preparando as coisas, ele me convidou lá. O dono desse restaurante estava bebendo todos do lado de fora. Ele meio que me cumprimentou com tchau. Na hora de ir embora, ele nem sabia mais quem eu era. Simplesmente ele falou, pode contratar. Só que pra minha cabeça, ou talvez até por exigência física, ou por eu talvez ter tanta responsabilidade ainda, eu escolhi não ficar. Porque só no primeiro dia já foi surreal. Assim, né? Hoje em dia eu encararia isso. Ou talvez eu não encararia pelo o tipo de trabalho que eu consigo arranjar, né? Um trabalho mais técnico, de atendimento, de vendas, enfim. Lá você tinha um pico de almoço, vários executivos, você trabalhava de forma absurda, tu pegava mesas e cadeiras pesadas, 6 horas da manhã, descia, distribuía, limpava, ajudava a fazer suco, comida. Cara, era insano. Centro da cidade, as pessoas iam almoçar, saía das suas empresas, então era muito doido. A pessoa tem que comer e voltar. Então esse foi o meu segundo, o terceiro foi o Jovem Aprendiz, e o meu quarto trabalho foi no finalzinho de 2015, o namorado do meu irmão trabalhava numa loja chamada Conexão Original. Era uma loja na Barra, aqui no Rio de Janeiro, que ela é direcionada para calçados, loja de All-Star. Então era bem bacana. Eu tinha aquela concepção, porque a gente meio que vive uma vida dentro do que as pessoas falam pra gente, principalmente quando a gente é jovem. Eu já deixo isso como norte, que as pessoas vão sempre botar a opinião delas em cima de você e isso pode frustrar as suas escolhas, ok? As suas vontades.
Então a pessoa, vida de escravo no shopping, não deixa de ser. Sábado e domingo, hoje em dia, muitos comércios exigem isso de você. Era uma oportunidade de ganho muito grande. Eu, jovem, de um salário que eu ganhava de Java Aprendiz, que era 300 e pouco, começar a ganhar, às vezes, R$ 2.000 batendo meta, eu bati quase meta um ano inteiro quando eu entrei em 2015 nessa loja. A gente vendia mochila Jan Sport, a gente vendia Keds, que é um sapato feminino, a gente vendia All Star no geral, tradicional, que na verdade é o Converse, né, o nome. Leozão, me vê um tênis aí? Toma! Então era assim que eu trabalhava, tá ligado? Então assim, isso eu até não tá ligado, tá entendendo a cabeça como vai? Eu ali também não tive um treinamento, então eu fui me ajustando a isso, né? Como era atender, lidar com pessoas criteriosas, pessoas mal educadas, pessoas que querem aquilo no tempo dela, pessoas que querem atendimento com pressa, você tem que saber aonde você se doa, até onde você se limita. Então aí foi um início. E eu posso classificar a Conexão Original como uma das melhores empresas que eu já passei, das melhores. O que acontece? Eu trabalhei lá de 2015 a 2017. O período da crise de 2016 a 2017 foi fechando várias empresas. Acabou que o dono das lojas aqui do Rio foi fechando uma por uma. Quando veio a crise, ele fechou essa do Shopping Via Parque. Então eu, catapimba. Só que eu tinha um bom histórico, né? Um bom resultado para a empresa no geral. Não quis, preferi ser demitido, depois eu fui para a mesma Conexão Original no Shopping Nova América, né? Já na zona norte do Rio. Quando eu fui para lá, desenvolvi o mesmo trabalho, lá fechou por motivos internos do dono com a administração do shopping. Então acabou fechando todas do Rio, fiquei super decepcionado e eu sempre tentando entrar na faculdade, sabendo que... a zoada aí! A zoada! Porra, Carisma! Mora! Vem! Voltando... Estão caindo na porrada aqui, quebrando tudo. Todo dia tem um mijo no sofá, vamos voltar. Então eu fiquei super decepcionado, porque eu sempre estava tentando entrar, né? Quando eu ia começar a faculdade, lá em 2017, fechou. Quando eu ia começar a faculdade em 2018, fechou. E automaticamente a minha renda diminuiu. Daquelas possibilidades de vender mais e poder pagar uma faculdade, como eu sempre odiei o Enem, e eu fiz em 2015, minha nota não foi tão boa. Depois disso apareceu uma oportunidade no finalzinho de 2018 para 2019. No total eu fiquei 1 ano e 9 meses no Via Parque e fiquei 9 meses, 8 meses e meio no Nova América. E depois disso, no finalzinho de 2018 para 2019, eu comecei a trabalhar na academia Athena Fit. E nesse período dessa academia Athena Fit, um pouquinho antes de entrar na Athena Fit, né, eu trabalhei num salão de festas que se chamava Aquários Festas na Taquara. Então eu comecei a trabalhar nele, arranjei o trabalho na Athena Fits e fiquei meio que dual ali. Dentro de todos os empregos, né? Aquário Festas foi meu 6º emprego e a Athena Fit foi meu 7º emprego. Então é coisa pra caramba, gente, é coisa pra caramba. Então eu já tava no meu 7º emprego. Mas você ficou quanto tempo na Aquários Festas? Total de 2 meses, mas é um emprego. Mas do centro você ficou um dia. Emprego, tu entrou, tomou emprego, ou você entrou, fez tudo que tá no protocolo da empresa, trabalhou, né? Então ali eu já tive meu 7º emprego nessa sequência, né? E eu tava nessa academia Athena Fit, onde o dono em particular era um amigo meu, não sei. Tive mágoas, né? A academia tinha uma administração muito fraca, ele tinha comprado uma academia do zero, é um cara que ele administrava coisas grandes, ele é dono da Camin, tinha muitas coisas envolvidas. Então ele tinha empresa grande numa outra localidade, né, no outro bairro, e meio que eu fiquei lá para ser os olhos, então eu assumi muito essa responsabilidade de quase me achar um coordenador, porque pessoas treinavam de graça no CrossFit, faziam o que queriam, e isso para mim fugia dos meus princípios ou fugia de um básico, porque eu nunca consegui fazer nada de graça, eu nunca me aproveitei de nada. Então quando eu via pessoas se aproveitando em cima do que eu estava, as pessoas entravam pelo boxe, que eu nunca vi na vida. Uma semana, eu quase dando um personal no boxe do Cross, e eu na recepção nunca fui apresentado a pessoa. Depois de um período já estava indo lá, chamava a pessoa no canto, conversava, convidava a sair da academia. Era uma coisa... E isso meio que quando eu trazia isso para os responsáveis, coordenador e dono, meio que isso era meio que relevante ao mesmo tempo, não tinha luta por isso. Falei, porque eu estou batalhando mais pelos próprios, né? Pelos próprios CEO dessa empresa. Vi que não tinha muita lógica, vi que não tinha crescimento, quem estava como coordenador não valia nada. Eu falei, cara, estou saindo fora, apareceu uma oportunidade de eu talvez ser um coordenador em 2019. Então ali nessa academia eu fiquei acho que 8, 9 meses na Athena. No final de 2018 talvez para 2019, eu fui para a academia Sérgio Amin. Então, a academia Sérgio Amin já foi meu 8º trabalho, aonde eu fiquei 7 meses, né? Eu era um atendente, um recepcionista
né? E na Tena Fit também era, eu ficava lá atendendo as pessoas. Eu era já bem técnico na venda, então eles tinham alguém que já tinha uma capacidade, uma boa capacidade de... Eu era elogiado até pelos professores falar, pô, Léo, porque eu tinha vivência. Eu já competi no fisiculturismo, eu já tinha um conhecimento sobre treino, não tenho um estudo técnico ou que uma faculdade traz, ou que o artigo tem, mas eu consigo te convidar para treinar comigo e poder treinar bem com você, ter dentro da experiência e dentro também do que eu estudo, consigo botar isso numa boa prática. Então uma pessoa leiga ou não, eu consigo desenvolver, entender a necessidade dele. Então eu buscava entender. Então dentro disso eu era capacitado. Então eu fui para lá com uma oportunidade. Só que nessa academia Sérgio Amin foi mais uma furada. O cara mais trambiqueiro que eu conheci foi o Sérgio Amin Filho. O Sérgio Amin pai é sensacional. O Sérgio Amin Filho, ele me contratou e automaticamente ele já queria me botar algumas funções para ir treinando, sem previsão de eu me pagar como coordenador. E eu meio que recusei, ele ficou bolado, que eu falei assim, tá, mas eu vou ganhar quanto para poder estar fazendo além do meu trabalho que tem administrativo na recepção e atendimento? Pô, mas eu tô te dando uma oportunidade, você já tá falando de dinheiro. Eu falei, então isso não rola pra mim. Eu já sou macaco velho, é uma expressão antiga, né, mas já sou macaco velho, então ficou revoltado. Continuei na empresa, veio a pandemia em 2020, 16 de março, a academia fechou, foi o decreto. Então nisso eu já fiquei ali, à beira-mar. No período da pandemia, quando eu saí da Sérgio Amin, foi aquele período de incertezas, você já deve ter ouvido muita gente dizer isso, mas era desesperador. E eu me entreguei, acho que na verdade foi onde eu tive menos crise de ansiedade, mas eu tive muito medo falei, como é que vai ser o mercado de trabalho, quantos anos eu vou ficar nisso? Eu consegui ter o auxílio-desemprego emergencial, porque eu não tinha direito dentro do tempo de algumas empresas. Então eu fiquei naquele período desesperador, o que eu faço? Engordei pra caramba, engordei 20 quilos, eu e a André engordamos. André tinha buscado sua independência lá no centro da cidade. Ela ficou apenas um mês antes de ter notícias sobre qual seria a ordem do inquilino com, né, a ordem do proprietário com o inquilino sobre aluguel, essas coisas. As pessoas se desesperaram, já saíram, tentaram. Então a André veio morar comigo com minha mãe, onde foi que começou o caos, dentro até do relacionamento e dentro do convívio, né? Por motivo diverso, morava em um lugar muito ruim, briga, bebida, acho que eu já resumi isso pra vocês, briga, bebida, morava com gente que tinha contato com gente que não prestava, bandida, não. Então a gente vivia numa constante ameaça, numa constante perigo, um constante medo. Então foi terrível, então a gente ainda tentava trazer a nossa paz, fechou dentro de casa, a gente tentava viver no ciclo, mas envolvia muitas coisas, brigas de vizinho, alcoólatras, enfim. Então eu comecei a trabalhar como corretor, eu fiquei 1 mês e meio, 2 meses, talvez eu tenha ficado 2 meses como corretor na Brasil Brokers. Né? A Brasil Brokers é bem conhecida, não sei se ela é só aqui no Rio, se ela tem em São Paulo, não sei. Brasil Brokers era como corretor, só que um corretor autônomo, né? Então eu pegava o meu dinheiro desse meu auxílio, desemprego, estava pagando passagem. As pessoas viram potencial em mim. E a minha gerente só quer empreendimentos de 500 mil, de 700, 800 ou mais simples. Quando você é corretor, o ideal é você focar no empreendimento. Enfim, resumindo, eu às vezes parava de ir 1 semana, 2 dias, por conta de passagem, dinheiro, né? Eu tava com medo de estar investindo errado, porque eu tava chegando sempre próximo de vendas, tava com bastante cliente, que também isso também pode ser um sinal negativo. Desenvolvia, e aí quase que eu cheguei ao final de uma venda, dentro de tudo que a cliente queria, num empreendimento Ocean Front. Era 1,5 milhão ele. Quase que eu fiz essa venda. Se eu fizesse essa venda, ia mudar a minha vida. E simplesmente a mulher parou de responder depois de 1 mês conversando com ela. Ela desapareceu. Aí isso me desanimou total. Eu saí, a gerente me ligou, passagem que você precisa, eu pago. Vem que eu preciso de você. Não voltei, né? E nisso eu comecei a fazer salgado. Comida é comigo. Peguei uma receita simples na internet, botei em prática. O meu salgado era um dos melhores que eu comi. Talvez ele tava de igual para igual da Lecador, uma coxinha. Eu botava requeijão, botava tudo do bom do melhor. E dava pra minha irmã vender no bar dela, que era numa comunidade. Onde tem até a escola de samba Renascer de Jacarepaguá. Ela vendia, né? E depois eu também comecei lá a trabalhar com ela. Fiquei apenas 1 mês. A vibe não combinava comigo. Trabalhar com barco, gente bebendo e tal. Minha irmã também não tinha muito esse lance de horário, de chegar no horário, eu tinha as coisas pra fazer, isso me irritou. Então eu fiquei aí 1 mêsinho no bar dela, ou menos, não, foi 1 mês.
Vendi meus salgados, continuei vendendo, depois fiquei revoltado, alguns ficaram lá no congelador e eu não queria ficar saindo de casa para ir vender, comi o resto e a vida é feita disso, de sensações e atitudes. Acabou que eu tive um problema lá com minha mãe e tudo mais, saiu eu e a Andréia, fomos para casa de uma prima. Eu venho aproveitar esse vídeo e falar o quanto, posso dizer que eu sinto a falta dela, assim, né? Ela foi uma mãe para minha infância, ela representou coisas que eu não tive, coisas que minha mãe não pôde dar, não digo nem coisas materiais, mas a Janaína tinha uma personalidade muito forte, às vezes difícil porque eu convivi com ela, mas a Janaína era uma pessoa boa. Boa! No fundo, ela sempre queria ajudar, queria ver as pessoas bem, mesmo tendo uma característica forte. Então a Janaína, enfim, vocês vão entender. Eu fui pra casa dela, fiquei durante 8 meses até meu apartamento ser entregue, né? E lá, logo quando eu iniciei, eu recebi uma ligação que depois de 1 ano que eu tinha colocado o currículo na Spice, é uma loja que vende eletrodomésticos importados, a segunda empresa que eu mais gostei de ter trabalhado. Tive alguns problemas internos, né? Com um cliente específico e até comprar para o gerente e não fiquei, né? Ou, na verdade, ele teve isso comigo. Um dia, se vocês quiserem saber, comente se vocês querem saber detalhes disso. Eu faço um vídeo, um stories, uma coisa. E logo depois que eu saí de lá, né, da Spice, eu fiquei 5 meses, né? Era para contar só sobre trabalho, mas eu vou introduzir a minha prima Janaína nisso, que eu espero que ela esteja num bom lugar. Eu quero que, se ela tem uma energia para emanar pra gente, que mande energias boas. Quando a pessoa, eu fico imaginando qual é a agonia quando a pessoa vai cedo. Então eu sou muito revoltado com esse lance de viver e morrer. Morreu, sim, morre, do nada as coisas ficam. Ela estava num período onde as coisas estavam melhorando em vários quesitos. Ela estava buscando coisas melhores e ela faleceu de Covid depois de 2 meses que eu já estava no meu apartamento. Enfim, deixo isso como uma homenagem para ela. Vai demorar muito para eu superar isso. Acho que vai fazer 4 meses, eu já fiz que ela faleceu, ou 5. Complicado. Enfim, eu trabalhei na Spice, lá mesmo ainda morando, eu fiquei desempregado lá, arranjei morando na casa dela, eu fiquei desempregado lá. De 2018, 2019, a academia Sérgio Amin, né, no finalzinho, para 2020, fechou, né, na pandemia, em 2020. E no finalzinho de 2020 para 2021 que eu entrei na Spice, né? Fiquei daquela viradinha ali, né, de novembro, dezembro. E foi até no dia que eu comprei o meu celular, né, meu grande celular que eu queria, no dia 28, meu aniversário é 26 de fevereiro, tá perto, gente. Eu acabei sendo mandado embora dia 1º de março. Então foi mais uma agonia. Aí foi quando eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu não aceitei bem isso, porque não foi justo. E o problema não era eu, o problema era outras coisas. Era o próprio, né? Eu fui atrás de um conhecido, na verdade eu botei no Facebook que eu estava atrás de emprego, então tinha muita gente que talvez estava atrás de um trabalho e tudo mais, e um cara que já foi gerente de loja de shopping na época, era da Conexão, mandou mensagem: tá com disposição? Me procura. Procurei ele, estava com disposição. Trabalhei 1 semana com Cariocas FC, que é uma loja que vende os times cariocas, né? Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. E eu odiava futebol, então desenrolar isso, eu não queria estudar futebol para trabalhar lá. Eu insisti achando que eu poderia me aprimorar em estudar o futebol para poder ter conversas, porque a grande maioria dos homens, ou clientes ou mulheres, enfim, no geral, queriam desenvolver sobre o jogo, o time, a blusa que eu queria comprar. Então, cara, eu me sentia cada vez mais longe daquilo. E eu comecei a ver que o gerente trabalhava 12 horas por dia e o dono nunca botava alguém para... O cara não conseguia folgar, ele trabalhava 12, ele nunca colocava alguém, ele mesmo não ia para dar folga para esse cara, né? Pra fazer uma troca com ele. Eu comecei a ver que aquilo ali tinha uma coisa errada. Tanto que tinha errado que 1 semana que eu trabalhei, eu não ganhei R$1 dessa 1 semana, né? Ele não quis me pagar, eu mandei mensagem para ele, ele falou que ia ver, disse que eu não tinha direito, eu ainda tranquilo, falei para ele que eu tinha sim, que eu ia esperar ele resolver para me pagar. Ele não pagou, aí falei um monte de besteira para ele, merda merecido, bloqueei. Então foi uma insatisfação. Então Cariocas FC, do Via Parque, não comprem lá. Ok? Ah, Léo, você guarda mágoas? Não, eu sou justo. Da mesma forma que eu cultivo bem e promovo as melhores coisas para qualquer tipo de ser humano, quando fazem isso comigo, eu não posso... Ah, eu sou maduro ao ponto... Porque isso não tem nada a ver com maturidade. Tem a ver com
com a justiça, né? Porque muitas coisas ruins existem e não, a justiça nunca vem, ok? Vocês têm que entender que é uma questão de coerência, tá? Após isso, eu comecei a trabalhar na loja com duas arquitetas sensacionais, né? Uma delas tinha uma personalidade muito difícil, que era a Flávia. Um dos motivos de eu ter saído de lá, né? Caso um dia ela veja esse vídeo, foi a própria. Mas eu não quis expor isso na época. Era uma pessoa que não sabia falar, né? Ela achava mais do que era, no geral, ela achava que era mais do que ela achava que ela era em relação não a poder ou a ter, mas a ser. Ela se botava muito no ponto de humildade, de saber, de ter disciplina, de ter cuidado com as pessoas, mas isso era mais com clientes. Eu, às vezes, ao lado, estava sendo tratado com uma rispidez imperceptível por ela. Pepetinha, por favor. Imperceptível por ela. Então, isso foi me trazendo uma mágoa e eu estava ganhando muito pouco. E eu topei o trabalho, eu sabia que eu seria auxiliar de loja, só que eu estava virando quase auxiliar de limpeza. Eu não estava ajudando ninguém a vender, ninguém tinha tempo para me treinar. E, pô, eu com esse histórico de vendas, e eu aceitei a oportunidade porque em um curto período eu tinha uma oportunidade de virar vendedor. E a vendedora vendia produtos, onde itens pequenos de decoração custavam R$1.000. Então eu poderia agregar muito. Então eu não estava sendo visto, eu estava me sentindo pequenininho, uma bolinha, um amendoim dentro de um pote, sabe? Então eu falei, cara, eu não vou me desenvolver. E a Priscila é sensacional. Priscila, beijo pra você. Priscila era a pessoa mais bota um pi que eu conheço, que eu conheci. Então por ela eu continuaria, mas eu ganhava muito pouco. Eu sempre tive vontade, às vezes, de fazer propostas para trabalhos que eu tive, de falar, cara, se você me pagar um pouco a mais, eu não vou por outra oportunidade. Você precisa de mim aqui, sabe? Não sendo modesto mesmo. Só que eu falei pra ela que apareceu uma oportunidade melhor. Nem tinha, eu ainda tava buscando. Apareceu uma oportunidade, falei só com a Priscila, não queria falar com a Flávia. Quem indicou esse trabalho pra mim foi até um conhecido meu, que ele sujou meu nome na pandemia. Valeu, Gabriel. Um cara que eu também já estava entalado de estar tendo um convívio com ele lá, porque a vendedora era a namorada dele. Enfim, é um dia de exposed, né, que se fala. Mas é só desabafo também, né? Que é uma mídia, as pessoas podem ter acesso a isso, mas eu já falei isso tudo pra ele, né? Então, eu trabalhei lá durante 1 mês e meio e pedi pra sair. E essa loja, depois pesquisa, é loja, com 2G, loja mobile. É sensacional, são duas arquitetas que trabalham com projetos, com tudo, elas fazem projetos para... Elas estavam até com um projeto lá para Itaipava, porém elas têm uma loja onde o próprio arquiteto vai lá, leva um cliente, compra coisas, e essas arquitetas têm um mínimo de 2.000 que elas dão, né? A pessoa assina um contrato, um mínimo de 2.000 para comprar de tudo que for levado para casa dela, porque é o trâmite, né? O trabalho de embalar, de levar. Então ela tem um mínimo de 2.000, porque às vezes tudo que ela escolheu, o que ela imaginou na casa dela, que às vezes tem gente que blefa, né? Às vezes deu 18.000. Aí o marido fala, não vou comprar isso tudo não. Eles priorizam o que mais combinou, tem coisa que não combinou de fato. Então os arquitetos vão lá. Se não tem um arquiteto que está indo para casa do cliente e contratando o serviço dessas arquitetas, às vezes elas mesmas são as principais que atendem um cliente em loja, meio que acaba indo lá e decora por elas mesmas. Porque quando elas só levam as peças, o arquiteto dessa família, dessa pessoa, ele que decora. E elas só deixam as peças lá expostas, mínimo 2.000 pagou e leva o resto. E tem gente que às vezes fica com tudo. Então, elas criaram um negócio sensacional. Respeito muito. Só para vocês entenderem, né? E isso foi tudo em 2021. Depois, a terceira melhor empresa que eu trabalhei na vida. Julia John, gratidão. Trabalhei lá apenas 2 meses com o Julia John. Assim, mais uma coisa que eu deixo aqui, né? Não sei se eles são inscritos no meu canal, acho que eles não se inscreveram na época. Mas assim, se eu ganhasse um pouquinho a mais dentro do gasto que eu tenho hoje, eu estaria lá. Sabe? Pela a filosofia deles, pela energia que a loja tem, porque quando você cria um negócio, a tua energia fica nele. Então, assim, pela filosofia geral, cara, eu queria me desenvolver muito ali. Eles têm potencial absurdo para criarem outras lojas, para abrirem outros shoppings. E eu queria estar ali para promover isso, sabe? Eu queria talvez virar um coordenador, crescer junto com eles. Talvez isso possa acontecer ainda, né? Então, tipo assim, eu busquei pelo meu... Gente, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Quase que eu fiz uma contraproposta. Gente, eu não quero ir para essa outra empresa. Me deixa aqui, porque eu só tô indo pela necessidade do que a vida tá cobrando de mim em relação a dinheiro. Eu vou ganhar um pouco a mais nessa empresa e vou ter benefícios, como cesta básica, né? Gympass, vou ter um aplicativo, então vou pagar mais barato a academia, plano de saúde, plano dentário. Ali era a primeira, só que, cara, era sensacional a vibe deles.
eu me identificava muito com eles. Uma das melhores, foi um prazer trabalhar com eles. Então lá eu fiquei 2 meses até que apareceu a oportunidade, me ligaram direto, né? Foi uma indicação de uma pessoa que trabalha lá dentro mesmo, que é o Marcelo, né? Que é quase da minha família. Ele me ligou falando que tinha uma oportunidade. Era para uma vaga efetiva, mas na verdade eu entrei no Leroy como 3 meses. E acabei de ser efetivado, tá, gente? Já passou os 3 meses. Então depois da Polycase, que é o nome da empresa, Polycase, que é a loja de artigos de capinha, de celular, de acessório, de película, de carregador, de várias coisas, eletrônicos, fones, nananana. Fui para a Leroy. Acabei de fazer 3 meses, sou assessor de vendas. Existe a possibilidade de virar um vendedor de projeto? Existe a possibilidade de virar coordenador? Gerente? Sempre existe, só depende da gente de fato. Mas depende não só da gente, depende do momento, depende de um pouquinho de sorte de você estar se desenvolvendo e estar capacitado quando aparecer a oportunidade. Então a gente tem que estar preparado. Então, dentro disso tudo, a Leroy foi minha 15ª experiência profissional. Né? Espero que talvez eu vou agora deixar o meu currículo ali, né? Minha carteira de trabalho um pouquinho mais extensa. Entrei na faculdade de marketing, então quero terminar e quero pagar com o salário Leroy e fazer uma proposta para eles de, me formei em marketing, vocês têm uma vaga? Não? Então beijo, vou estagiar, vou trabalhar. Ou se eu puder estagiar, talvez até lá, né? Seria ótimo. Todas essas foram minhas experiências, 6 anos até 24, já trabalhei em 15 lugares. Né? Eu espero talvez exercer uma função da minha formação. Então, gente, eu sou um cara que quer ser tatuador, nutricionista, educador físico, quero trabalhar em banco, entrar pelo banco pelo concurso público, ou fazendo CPA 10, eu quero, ou fazer, eu falei fisioterapia já? Acho que já, né? Muitas coisas. Tô buscando, ou quero trabalhar com marketing mesmo, né, na área de tecnologia, mas tudo existe um investimento. Léo, faz o Enem, é muito fácil. Vocês falarem isso, Enem não é só ir lá fazer, você estudar, e é um estudo em peso. Eu não posso pagar um cursinho. Estudo por conta própria, posso estudar. Prefiro priorizar algo que eu possa pagar já barato e já executar, do que eu fazer algo que é desprazeroso para mim e eu acabar me frustrando e não conseguir desenvolver. Né? Então, tipo assim, eu consegui na Black Friday, vou pagar 170 aí na faculdade, à distância. Quero terminar logo isso. A faculdade já saiu do meu orçamento de todas as contas. Então eu sou aquele adulto. Tem todos os problemas como você também que tá vendo. Então, tipo assim, eu tenho que andar até pegar ônibus, eu tenho que subir andando para casa, tenho que fazer as coisas em casa, tenho que cuidar dos animais, tenho que trabalhar de novo, tenho que começar a estudar agora, estou pensando em estudar outra coisa. Então, dinheiro, tempo para fazer tudo não existe. Então eu estou tentando e ainda estou com tempo de estar gravando esse vídeo para vocês. E é onde eu quero botar como prioridade. O canal eu vou colocar como prioridade agora, porque me traz bem-estar e eu quero de fato crescer meu canal. Então, gente, foi um prazer estar com vocês aqui novamente. Quero trazer mais coisas para vocês. Quero falar no próximo vídeo sobre um assunto polêmico. Talvez eu traga aí alguns registros do dia do meu aniversário, que vai ser já já. E quero falar no próximo vídeo com vocês. Talvez eu vou trazer um assunto, não vou falar o que é não, vou deixar aí em aberto. Tá bom, gente? Mas antes de eu ir, eu quero deixar uma mensagem talvez motivacional, não me veja como coach, mas assim, dentro do que eu sou um cara um pouco satisfeito, né? Quero trazer pra vocês o porquê eu não tenho ficado tanto tempo no trabalho. Sabe o que me deixa mais triste, agoniado? Eu talvez imaginar, mesmo sabendo da minha capacidade, mas o meu psicológico me trai. Eu sou um cara traíra comigo. Fala, gente, será que eu vou ser esse cara de 42 anos que está conversando aqui comigo ao meu lado aqui na empresa, que está super contente com a realidade que ele tem, ele não tem uma formação, ele não tem um conhecimento técnico para poder ter um cargo melhor e ter uma vida melhor. Então, um cara com essa idade, que não pode pegar muito peso, tá eu aqui na mesma realidade que talvez com mais conquistas. Gente, todos vão morrer, eu sei. A ideia da vida fosse construir bens, né? Fosse ter patrimônio. Quem tivesse todos os patrimônios da vida não morria. Mas a ideia que eu digo é que, na verdade, até o nosso corpo, biologicamente falando, ele foi feito não para a gente gastar muita energia, praticar isso. Nosso corpo automaticamente, quando a gente faz uma dieta extrema, estou falando no modo geral, estou pegando isso como exemplo, a gente foi feito para estocar gordura. Então, quando você muda essa ideia, você está sendo resistente a algo natural que o seu corpo foi feito para fazer. Então, toda vez que você também busca a lutar contra as porradas que você toma para lutar por um ideal, eu quero, jovem ainda, fazer viagens, conhecer coisas, ter contato com famílias, viver momentos com a minha família junto,
conhecer pessoas novas, curtir um ambiente, uma festa, um barzinho, sorrir. Cara, às vezes eu acordo com um céu azul, um sol vibrando na minha cara e eu vou trabalhar. E eu chego pingando de suor. O que eu quero dizer com esse exemplo? Que quando você faz algo que é contra a sua natureza, eu acho que é quando você é um cara indignado com as coisas. Você é indignado com muitas coisas. Ou você é indignado com aquilo que disseram que você sempre vai ser. Ah, eu sou gordinho, minha família é gordinha, eu vou morrer assim. Não, você é indignado, porém você faz aquilo que eles nunca fizeram. Você acaba se tornando um histórico, um exemplo para todo mundo. Quando você, no meu caso, está numa empresa e vindo de vários trabalhos e vê pessoas ali que vai se aposentar e faz o básico e nem luta para ter um cargo melhor, eu respeito e acho isso muito interessante, eu acho isso muito legal. Porque eu estava conversando com um colega de trabalho e ele falou que não tinha muita ambição. Ele falou, eu não tenho muita ambição, eu não quero ter um carro, eu quero viver a vida que eu tenho, mas automaticamente ele vira meio que refém, porque o mercado de trabalho, no modo geral, de uma forma oculta, é escravo. Outras vezes, algumas empresas que eu entrei, fui perdendo vários benefícios que tinha antes, então automaticamente eles vão crescendo, a margem de lucro aumenta e você começa a perder menos dinheiro. Você começa a ser tirado esse direito de você. Então você tem que entender que blogueiros levam hoje em dia, não é porque eu estou buscando fazer vídeo no canal, não é nessa pretensão, mas eu quero trazer dentro da minha cabeça, eu quero trazer o Vida de Léo como conteúdo, né? Mas um blogueiro, quando ele vive de fazer conteúdo, que é um trabalho que exige muito, é um trabalho que eu me sinto vivo. Então, quando eu digo você querer se formar, estudar para um concurso público, é você viver com um salário que você respire. Trabalhar muito não é um problema. A gente tem que trabalhar muito para poder atingir um ideal. Mas também escolher parar de trabalhar quando quiser, essa é a magia. Sabe quando você não tem opção, teus cabelos estão brancos? Não quero desesperar pessoas que são mais velhas que eu, não é isso. Não quero trazer nenhum gatilho. Mas eu, Léo, sou indignado com essa ideia de vida. De envelhecer tendo um trabalho tradicional onde você não consegue se desenvolver. Ou onde a tua família te ensinou ao ponto de você ser submisso. Onde você estar por 15, 20 anos. Eu respeito a filosofia do colega que conversou comigo que não tem tanta ambição. Porque eu acho que você ser indignado e ter ambição é você entender que você está investindo para você ter a vida justa que fomos criados para ter. Aproveitar momentos, viver, adquirir experiência e se sentir vivo. Mas se essa é uma característica sua, eu respeito. Eu não venho aqui para criar gatilho em ninguém. Só venho aqui para dizer para vocês, sejam indignados, sejam insatisfeitos e sejam ambiciosos. Isso trará ou vai garantir uma vida de bem-estar, de felicidade, porque a vida é muito curta para viver a maior parte trabalhando só. Então, eu ser ambicioso, buscar uma rentabilidade maior, é eu pagar para poder ter tempo. Tá entendendo? Faz sentido? É isso, gente. Muito obrigado por me assistirem. Eu só venho trazer isso como gás para vocês. Abraço. Valeu.